A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 27 de julho de 2023, tem como título A Escritura, a Nutrição e o Respeito pelo Corpo Humano. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim: Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Queridos, o conceito de autonomia corporal é positivo quando se aplicam aí a ética e a moral, a fim de não submeter o corpo a atos depreciativos e imorais, bem como o direito da integridade física, a fim de recusar aí agressões e violência. Porém, queridos, a ideia pregoada é de liberdade irrestrita do controle individual sobre a constituição física e o comportamento. Assim, o slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, e a escolha aí de vida ou de morte. Então, nessa percepção, estão aí os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros casos, Então, qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras, queridos, asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. E hoje é muito comum vermos no meio cristão pessoas cuidarem muito bem da sua vida espiritual e até mesmo da sua alma, por entender que há um ordenamento divino nesse sentido. Porém, negligenciam o cuidado com o corpo, espiritualizando em demasia a palavra de Deus, onde nos leva a entender que há certa ignorância quanto às verdades bíblicas que norteiam aí o assunto, ou um verdadeiro desleixo mesmo, motivado pelo fato de o corpo ser uma habitação temporária. A palavra de Deus nos revela que nós possuímos 3 corpos: corpo, alma e espírito. E esta verdade é expressa de forma clara e inquestionável lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, que diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, queridos, não podemos deixar de lado essa revelação deixada pelo Espírito Santo a Paulo para entendermos a importância do cuidado com o nosso corpo. Então, se Deus nos fez em 3 partes, e somente 2 aí deles são eternos, no caso a alma e o espírito, por que então cuidar também do que é nossa morada passageira, Será que nós devemos desprender igual atenção para as 3 partes? Dúvidas como essas, queridos, precisam ser sanadas dentro dos praticantes do Evangelho. O nosso maior exemplo é Jesus, que com toda certeza era um atleta e se alimentava muito bem, pois não conseguiria completar o seu ministério parado em uma cidade ou andar após encher a barriga de Coca-Cola com feijoada. Ele andava muitos quilômetros por dia se deslocando para onde o Espírito o impulsionava. Da mesma sorte, os seus discípulos que andavam com ele e a multidão que o seguia à procura de milagres. Assim, nós concluímos que o povo daquela época não era sedentário. Hoje em dia, o que mais vemos no meio cristão é a total paralisia das funções do corpo, aliada à péssima alimentação. Consequentemente, muito cansaço, preguiça e enfermidades vêm assolando aí o povo de Deus. E o que a Bíblia diz, sobre a saúde? Seja saudável. E como que alcançamos esse objetivo? Ao fazermos aí exercícios não muito pesados, comendo bem e moderadamente,
Então, este, queridos, é o padrão bíblico para a saúde e para o exercício físico. Cuidar e respeitar o seu corpo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.